acordo com as pesquisas, com as análises que você tem feito, né, de acordo com a sua experiência, Guilherme Ibrahim, nós vamos terminar com tudo hoje aqui em Minas também, em relação às eleições presidenciais, vai dar primeiro turno ou você acha que realmente vai arrastar para um segundo? Pergunta de 1 milhão de $1 dólares, para não usar nem o real nesse momento, Patrícia. É bastante difícil que a gente possa cravar a possibilidade de termos ou não segundo turno, especialmente no cenário nacional. Quase todos os institutos de pesquisa estão indicando, se houver a manutenção do mesmo cenário observado até aqui, desde o início da eleição, aliás, desde o início dos levantamentos de 2022 na eleição, é muito provável que tenhamos a indefinição como a palavra da hora até, o Léo estava falando agora há pouco, às 17 horas, 17h30, 19h30, a depender de como será a velocidade da apuração. Justo. Mas é muito difícil que a gente tenha qualquer definição nesse sentido. Porque a quantidade de fatores que estão colocados à mesa para essa definição, para essa garantia, eles são enormes. E há muita dificuldade de, mesmo os especialistas dos institutos de pesquisa, e os institutos acabam calibrando algumas das suas pesquisas, porque utilizam uma metodologia que difere na captação do eleitor que vai ser ouvido, ou de alguma maneira na faixa de renda daquele eleitor, e tudo isso causa uma modificação expressiva numa margem de votos, numa margem de intenção que possa acontecer no dia de hoje. Então é muito difícil a gente ter qualquer certeza a respeito de termos ou não a realização de um segundo turno, nacionalmente falando, na disputa entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Agora, fazendo o recorte para o Estado, alguns institutos de pesquisa já estão indicando há algum tempo que há uma possibilidade de termos a solução do primeiro turno em Minas Gerais, mas é considerando exatamente a vantagem que foi conquistada pelo governador Romeu Zema. Isso tudo, e aliás o governador é uma figura muito simbólica para a gente olhar para esse cenário, porque em 2018 isso foi diferente. Em 2018, a onda, talvez dos 3, 4 últimos dias, ela tenha sido uma onda muito expressiva a ponto de fazer com que o governador Romeu Zema fosse para o segundo turno como foi, sendo um até então desconhecido, e acho que eu posso dizer seguramente para a maioria do eleitorado mineiro, talvez aquele de Araxá, ou quem tivesse uma convivência maior no interior do estado, conhecendo quem era Romeu Zema, mas não o candidato Romeu Zema, tivesse alguma perspectiva de saber que ele tinha alguma chance remota. Mas nem sequer o partido tinha essa convicção à época. Então eu acho que se a gente fosse apostar, e aí eu estou fazendo apenas uma aposta, acho que os institutos de pesquisa estão captando o cenário, e sempre fazem isso, o retrato momentâneo. O retrato momentâneo é de vento soprando nesse momento, mas favoravelmente ao governador Romeu Zema. Mas aí ficam perguntas para ao longo do dia. O quanto a onda de manutenção da candidatura do ex-presidente Lula poderá ser captada pelo ex-prefeito Alexandre Calil? Essa é uma pergunta que a urna vai responder. O quanto o governador, diante dos debates, ou do debate dessa semana, em que saiu-se ali com a impressão de que o governador teve alguma dificuldade para ser a mesma figura que em outros momentos estava muito mais sereno e muito mais seguro, isso tem impacto na percepção do eleitor? Quem já votava em Romeu Zema pensa em algo diferente depois do debate? Quem fazia o contrário, quem estava em dúvida, ou quem estava com Alexandre Calil, decidiu ir para Romeu Zema, o eleitor de Carlos Viana faz o quê? Eu acho que as perguntas estão há uma vastidão tão grande de perguntas que é muito difícil que a gente tenha nesse momento a certeza. O histórico, para falar novamente sobre as pesquisas nacionais, o histórico normalmente indica que quem está à frente nos levantamentos, em função exatamente da calibragem das pesquisas, tenda a perder um pouco da margem que tem daquele eleitorado. Mas isso pode ser compensado com uma abstenção maior ou menor do que dos últimos anos. Tivemos um recorde de abstenção em 2018. Sim. Será que em 2022 teremos algo próximo disso? Vocês trouxeram agora há pouco a reportagem do Gabriel Ronan, mostrando um pouco desse cenário e o quanto ele pode ser um fator decisivo.